vereador Diego Sampaio, que está aqui no nosso estúdio, vai falar com você agora, neste momento, falar para você, né? Para toda a nossa mesa, por que Diego Sampaio, esse jovem, pré-candidato a prefeito de São Gonçalo? Olha, eu acredito que o Brasil e a nossa cidade precisa de gestão. Eu sou administrador de formação, nascido e criado em São Gonçalo, nascido ali no bairro do Paraíso, na Casa de Saúde de São Jorge, filho de professores, de educadores, o que tanto precisa de um programa educacional no nosso país, que a gente tanto tem um déficit educacional muito grande no nosso Brasil. Costumo dizer que o Brasil está na sua adolescência democrática, né? A gente está na democracia, ainda está buscando o que a gente quer para a vida, né? Revoltado com tudo que está acontecendo, mas buscando o norte. Mas eu acredito que a gente precisa de gestão. Eu tenho 34 anos, nascido e criado ali no bairro do Colubandê, minha vida toda, como foi oportunidade, eu estudei administração de empresas e tive a oportunidade e privilégio de educação, estudar fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Espanha, e conhecer um pouco diversos municípios do Brasil e vi diversos exemplos de gestões profissionais, gestões que aconteceram e fizeram realizar bons serviços para a municipalidade e para todo o país. A gente hoje entende que há uma ausência de liderança muito grande no nosso Brasil, e São Gonçalo não é diferente. Muito se faz ainda a política ainda de forma amadora, sem buscar realmente o talento e com ferramentas de gestão possíveis, né? Falta justamente o empenho, o controle de toda a aplicabilidade dos recursos dos erários públicos, né? E a falta de compromisso, de caráter, de profissionalismo e de gestão é o que acarreta hoje um desastre público na administração pública atual de nossa cidade e de todo o país. Eu acredito na gestão pública, acredito na transparência. Hoje, como a gente aqui, eu estou falando, estou sendo filmado e está aqui a rádio operando para diversos munícipes, aí, diversos da região do nosso estado do Rio de Janeiro. Hoje, com a facilidade que se tem da ferramentas de transparência, de informação, a gente precisa atuar isso de forma na administração pública, para que o cidadão ele tenha também a participação efetiva nas tomadas de decisões da sua importância, seja para a sua região, para qualquer segmento que seja da operação. A gente vai falar de saúde, educação, de infraestrutura, de qualquer segmento. O cidadão tem que fazer valer o seu papel social e participar ativamente. Então, acredito numa gestão pública participativa, né, descentralizada. A gente vê hoje ainda decisões tão importantes sendo tomadas dentro de gabinete e sem um mínimo de pesquisa, sem um mínimo de consulta à própria população. E aquela aplicabilidade dos recursos, eles, enfim, não chegam na ponta que é para onde mais se precisa. Eu sou de formação em educação, acredito que o cunho todo deve ser educacional para a nossa população, em todos os trabalhos tem que ter o cunho educacional. E a gente tem um déficit muito grande em todos esses serviços. A cidade nossa é uma cidade, infelizmente, abandonada pelo poder público, mas que tem um potencial gigantesco. Eu vejo São Gonçalo como uma grande potência, como diversos municípios brasileiros e no mundo, cidades, países inclusive, que operaram um programa educacional consistente e em poucas décadas se transformaram em potências mundiais. E é o que a gente sonha fazer em São Gonçalo, né? A gente coloca o nosso nome à disposição da cidade, no movimento da Rede Sustentabilidade, um partido também que está nascendo, não tem rabo preso com ninguém, então um partido que tem uma perspectiva grande de crescimento, de futuro, e estamos aqui debatendo programas com toda a sociedade, para que esses programas, trazendo os melhores quadros que nós temos, São Gonçalo tem gente qualificada, tem diversos quadros muito qualificados, e a gente vê na gestão pública atual, nossa cidade de São Gonçalo, pessoas que não têm um mínimo de compromisso com a cidade, que não amam o território, que não têm ligação nenhuma com a cidade, às vezes até com competência técnica, mas sem compromisso com a cidade. E isso dá o descaso que a gente vê em todas as áreas. Temos hoje uma cidade abandonada, mas que merece esse crescimento, esse desenvolvimento. Só está uma forma de se fazer isso, através de um programa firme na educação e também buscando o desenvolvimento econômico da nossa população, atraindo novos investidores, pensando numa cidade que tem uma posição geográfica tão importante para o nosso estado do Rio de Janeiro, o segundo maior colégio eleitoral do estado do Rio de Janeiro, com mais de 1 milhão de habitantes, e não dá para ser tratada como cidadezinha de fundo de quintal. Temos que tratar a cidade de São Gonçalo como uma grande metrópole que é. E essa é a nossa visão que a gente quer imperar na cidade com a sociedade gonçalense, devolver a cidade de São Gonçalo para os gonçalenses e pensar a cidade com planejamento, pensar a cidade para os próximos 10, 15, 20 anos, não simplesmente para se ganhar uma eleição.
A gente pensa que falta isso um pouco, esse amadurecimento na política nacional, que é o debate dos bons programas. Não simplesmente a busca do poder pelo poder, mas a busca dos bons programas, do bom governo, da sociabilidade de todos os serviços, né? O acesso ao serviço ao cidadão que tanto precisa. Hoje, para se ter um investimento na cidade, é uma dificuldade gigantesca. Acredito que a gente vai estar falando um pouco sobre isso aqui, sobre desenvolvimento econômico, mas o que se falta hoje é a atração de novos investidores, trazer credibilidade para uma terra nossa, que tanto precisa e tanto tem gente qualificada, que merece uma cidade muito melhor, porque São Gonçalo merece mais. É esse o nosso caminho e a gente acredita muito nesse movimento que nós estamos fazendo de forma coletiva para toda a cidade de São Gonçalo. O projeto hoje tem o nosso nome está à disposição da cidade, né, mas é um projeto muito maior que o meu nome, que qualquer outra pessoa, qualquer outro gonçalense. É um projeto para toda a cidade de São Gonçalo. E a gente está muito feliz de estar aqui à disposição de todos vocês aqui, de toda a cidade, de toda a sociedade. Bom, com relação a isso, nós sabemos que depois a nossa mesa vai entrar em debate sobre os temas específicos, educação, saúde, saneamento básico, mas eu gostaria de entrar num detalhe que a gente sabe que São Gonçalo é um município que todos clamam que não tem recursos. Agora, o grande problema hoje da administração pública chama-se transparência. Como eu tive a oportunidade de entrevistar alguns candidatos anteriormente a prefeito, não só daqui como de São Gonçalo, e nós sabemos que o grande problema hoje da administração chama-se transparência. Como a transparência vai ser você chegando lá prefeito da cidade? Como que vai ser a transparência que tanto se pregou nesse país e, infelizmente, hoje nós temos uma transparência na página policial, que é onde está a nossa transparência. Como é que você vai fazer com isso? Lidar com isso? Nelson, mais do que falar de futuro, eu gosto de falar de presente e passado. Por quê? Porque a gente precisa hoje, a palavra hoje não está valendo muito, infelizmente. A palavra do político, então, está valendo muito menos, né? Então a gente tem que você provar... que está dizendo, né? Eu não digo isso, mas você que está dizendo está tudo bem. Eu tenho consciência disso, porque a gente caminha bastante nas ruas, a gente enxerga isso e sente na pele essa desconexão, esse desligamento da classe política com a realidade da sociedade, do que se vive, da necessidade real. Então, eu enquanto vereador, hoje estou o vereador mais jovem da cidade, recordista da história de São Gonçalo de projetos, e a gente tem muito orgulho de falar isso. Desses diversos projetos, a gente aplicou diversos projetos para transparência já. Alguns deles, inclusive, são leis. A gente pode citar aqui o TV Câmara de São Gonçalo, através com que a população possa participar, conhecer as reais funções do Poder Legislativo. A gente estava em 2013, lá foi o primeiro projeto que eu apresentei à Câmara. Em 2013 a gente não tinha ainda um TV Câmara ali na cidade de São Gonçalo. Hoje a gente já vê a população participando, conhecendo, porque chega na época de eleição, a gente vê normalmente os políticos de 4 em 4 anos, né? Aparecendo lá e falando o que quer, sou a favor disso, sou a favor da educação, a favor da saúde, fala o que quer, né? E às vezes até engana as pessoas. E o mais importante é saber se enquanto mandato, se ele está lá na hora que vale mesmo, se está votando a favor da educação, se está votando a favor da saúde. E isso hoje a população de São Gonçalo pode colher esses frutos, entendendo isso, ao colocar na TV Câmara, no Google, TV Câmara São Gonçalo, você pode acompanhar lá, inclusive se o que eu estou falando aqui é coerente com as minhas atitudes. Outros programas importantes, projetos de nossa autoria, a gente colocou um programa de prestação de contas para o vereador ser obrigado a prestar conta, no mínimo uma vez por ano em audiência pública, Eliana. Que o vereador hoje é obrigado, inclusive pode perder o salário do mês se não fizer isso, um salário. Então é um programa que já foi sancionado, mais uma lei de nossa autoria, para justamente que as pessoas conheçam o trabalho dos vereadores que vocês votaram, que as pessoas votaram, saber o que o vereador está fazendo, né? Inclusive, como eu sempre falo, o cunho sempre é educacional, Nelson, porque a partir do conhecimento da população, do trabalho do vereador, vai saber qual é o trabalho de uma Câmara Legislativa, né? Entendendo toda essa dimensão. Outros projetos, a gente pode citar aqui, projetos, por exemplo, aumento de tarifas, né, de convenções que se tem na cidade de São Gonçalo, por exemplo. Hoje o Poder Executivo é obrigado a prestar audiência pública. Por exemplo, vamos aumentar a tarifa de serviço de ônibus, de transporte. A gente está falando aqui de transparência. Hoje o Poder Executivo é obrigado a prestar audiência pública para justificar o aumento das tarifas. Então é mais um projeto de nossa autoria. São através de ações específicas, pontuais, mas que a gente consegue dar transparência ao poder público, às ações importantes do poder público. No Poder Executivo,
a gente acredita que precisa-se também muito dessa transparência, né? Através de audiências públicas, das conferências. As conferências precisam estar em toda a cidade, a gente precisa aglutinar as pessoas, convidar as pessoas não estão sabendo. Muitas dessas conferências que acontecem na cidade de São Gonçalo, elas são feitas de uma semana para outra, com a participação, sem participação efetiva dos conselhos, da sociedade em geral. E através, eu acredito nessa gestão participativa, somente com a gestão participativa que a gente vai conseguir transformar a realidade na sociedade. E é nesse caminho, através de audiências, conferências, né, dar luz às licitações da cidade. As licitações são feitas de formas escusas, escondidas, combinadas, infelizmente. Né, existem aqui, tem advogados aqui na mesa, mas sabe que se tem muitos advogados que trabalham, operam para o poder público nas brechas da lei, justamente, mesmo a lei de responsabilidade fiscal, a lei 8666, e eles trabalham nessas brechas para que os acordos escusos sejam feitos e o mais importante de tudo, que aponta, que são as pessoas que acabam não recebendo o que foi contratado. Então é dessa forma que a gente acredita que de uma gestão transparente na política. Essa é uma pergunta extremamente política. É uma relação entre poderes, né? Você como vereador, você sabe da dificuldade que muitas das vezes um prefeito tem, né? O executivo tem, para aprovar um projeto dentro da Câmara de Vereadores, quando interesses maiores ou até escusos que a gente percebe para se aprovar um projeto de interesse popular. Aquele interesse aquela aprovação de um interesse popular do Executivo, muitas vezes não é muito do interesse popular do vereador, ou do parlamentar, deputado, ou quem quer que seja, muitas das vezes sem que não lhe dê vantagem política no futuro. Por exemplo, qual vai ser a sua relação com a Câmara de Vereadores? Eu acho com os vereadores. A Câmara a gente sabe que tem um institucional, mas lidar com cada vereador? Primeiro a gente tem que respeitar os poderes, entender até onde vai o limite dos poderes. Hoje o que se vê no Brasil, falar só de São Gonçalo, é uma subserviência do Poder Legislativo ao Poder Executivo. Porque lá estão os grandes contratos, lá estão os cargos comissionados, então a gente vê essas trocas de favores, né, troca de poder por poder, e essas, como você falou, o mais importante, que são a aprovação dos bons projetos, né, para isso que uma Câmara está lá, para justamente aprovar boas leis para a cidade, para o cidadão, para o cotidiano do cidadão, e também de fiscalizar o Poder Executivo. E quando se tem essa subserviência, acaba-se não fiscalizando as ações do Poder Executivo e acaba o Poder Executivo meio que fazendo o que quer em uma cidade. Lá, por exemplo, em nossa cidade, a gente tem um poder, quase que um cheque em branco ao prefeito, o chefe do executivo, e 35% do remanejamento do orçamento da cidade. Então, se a gente tem ali 52% para a folha salarial, limite prudencial para a folha salarial, mais 35% de remanejamento, é quase que o Poder Executivo tem a obrigação apenas de empenhar 13% de todo o orçamento da cidade. Então, fica-se uma coisa muito solta para se fazer meio que o que quer na cidade de São Gonçalo e muitas outras cidades, mas falando especificamente da cidade de São Gonçalo. É preciso trazer mais essas amarras para o Poder Executivo também, de forma controlada. Através da relação com a Câmara, acho que é uma relação muito positiva. Eu, em particular, me dou bem com todos os vereadores, tenho uma relação muito propositiva com todos os vereadores. Sempre que vêm discutir comigo e trazer para reuniões, é o debate para a cidade de São Gonçalo. Minha posição foi muito clara desde o início do meu mandato. E eu acho que acredito que a boa relação, os bons acordos podem e devem ser feitos, né? Qual vereador que não quer uma melhoria para o seu capital político, ali para melhorias para a sua região mais específica, a gente pensar a cidade, melhorias para a cidade como um todo, é bom para todos, é uma relação ganha-ganha. E a gente acredita nessa relação, não nos acordos escusos que são feitos ainda, infelizmente, né, de trocas de favores, de trocas de poder, de espaços de poder, mas sem competência técnica nenhuma. É possível, sim, negociar espaços de poder, negociar espaços de secretarias, por exemplo, nomeações, é possível, é natural isso do poder político, do poder público. Porém, a gente tem que analisar, e é aí que eu acredito nesse salto quântico, nesse salto de qualidade, é a gente buscar o melhor quadros técnicos, aqueles profissionais que trabalham melhor naquela segmentação, naquele segmento, naquela secretaria. E hoje o que se é feito não é o amigo da minha, ele é meu amigo, né? Vamos nomear ele, é secretário de não sei o que lá. Não tem a mínima competência de gestão para aquelas pastas importantes. A gente vê em São Gonçalo, por exemplo, 70% do orçamento da cidade não foi debatido.
A gente está falando de um orçamento de R$ 1.244 bilhões. No ano passado, nas audiências públicas, que toda a Câmara do Brasil, todas as câmaras do Brasil são obrigadas a prestar, no mínimo 3 audiências públicas, aqui o vereador João Gustavo, que eu muito respeito, né, e sabe bem disso. Na Câmara Municipal, lá em São Gonçalo, nós somos 27 vereadores. Sabe quantos vereadores estavam debatendo lá o orçamento? 2 vereadores, eu e mais um. Um para defender o governo e eu questionando lá as ações. Não estou dizendo assim para me valorizar, mas isso é um absurdo que acontece. É uma das funções mais importantes da Câmara Municipal, de qualquer Câmara Municipal, debater o orçamento. Porque não adianta chegar num dia, num ano, por exemplo, nós estamos em 2016, reivindicar, eu queria isso, quero aquilo, quero asfaltar a rua, quero não sei o que lá, quero programa disso, de saúde e educação. O orçamento é do ano passado. Ele foi aprovado ano passado e deve ser sempre assim. Ele precisa ser debatido, discutido, né? Precisa ser trago à tona, precisa dar luz a esse orçamento, a sociedade precisa participar para debater o que é melhor para a sua região. Não pode chegar simplesmente um secretário que às vezes não tem compromisso nenhum com a cidade, chegar, não, a educação, o projeto educacional vai ser esse. Lá no bairro tal a gente tem que fazer isso. Espera aí, pô. Vamos conversar com as pessoas. Vamos trazer o cidadão, o morador para falar do seu bairro. Ele é a melhor pessoa para falar do seu bairro. E é nessa forma que a gente caminha muito, trabalha muito, Nelson. A gente acredita nessa boa relação com a Câmara Municipal. É simples, a relação não é tão complexa assim. O que é complexo são essas faltas de compromisso com a cidade. E aí sim, aí se dá diversos problemas gravíssimos, porque a gente está falando de um orçamento de mais de R$ 1 bilhão. Tá certo. Agora, 2 minutinhos, me diga lá, 2 minutinhos, mas você vai continuar com a gente, é só para a gente terminar esse vídeo aqui. Uma palavra do jovem para o jovem de São Gonçalo. O jovem é o futuro, né? O jovem já é uma realidade. O jovem hoje vive uma vida com uma tecnologia muito grande, com acesso à informação de tudo. Hoje quer saber o que está acontecendo na China ou no Japão, é rápido, em 2 segundos você está no celular, você sabe. E a gente precisa aí, o que a gente está fazendo todo esse movimento, é provocar os jovens a participar da política municipal. Hoje eu vejo muita gente ainda debatendo política nacional, estadual, mas a gente precisa primeiro começar onde o nosso país começa, que é no nosso município. Então a gente está trazendo essa provocação aos jovens, entendendo de que ele precisa hoje ir para o mercado de trabalho, precisa hoje ter políticas públicas de profissionalização, de trabalho, de esporte, de lazer, e a gente acredita muito nisso, nessas ferramentas de educação tão potentes que estão, por exemplo, o esporte, que é uma ferramenta tão grande. A gente tenha talento em São Gonçalo, querendo, falta espaço público, falta política pública para isso. Temos os jovens, uma geração muito importante aqui, com uma formação de consciência crítica muito forte. A gente vê hoje, quem é pai sabe disso. Chega hoje na sua casa, lá vai ter aqui um papai de 18 anos, sabe disso, né? Com 18 anos, então, quem diria, né? Que hoje não está mais aquela relação de, não, faça isso, faça aquilo. Estão questionando. E essa crise toda que a gente está vivendo, eu acredito que seja uma grande oportunidade de formação de consciência crítica, de mais posicionamento, inclusive político, porque é através da política que a gente toma as grandes decisões para a vida melhor, no futuro melhor, e o jovem é tudo isso aí. Bom, tá aí o final dessa gravação aqui, né? Esse é um vídeo que vai do nosso programa aqui para o público, né? E agradecendo ao Diego, e como eu faço com todos, né? Nós desejo sucesso aí na sua caminhada, e você não sai daí não, que nós vamos continuar aqui, porque aqui nós temos pessoas que estão aflitas, né, querendo fazer alguma pergunta ligada à saúde, educação, segurança, saneamento básico, né? Com certeza, tá bom? Não sai daí não. Bom,